Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Patrícia de Vargas, que para quem não me conhece, sou especialista em vendas e este webinário Metas para que te quero. Metas para que te quero é uma série que nós fizemos, né, na loja que vende mais, para falar sobre a importância de se ter metas. Então, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite e boas-vindas a quem está aqui conosco, né? Queria agradecer já de antemão a presença de vocês. É muito importante ter vocês aqui, para mim. É um carinho muito grande que eu tenho com as pessoas que me seguem, que curtem os vídeos, que estão lá na nossa lista VIP, que estão acompanhando os conteúdos e que se preocupam, né, em aprender sobre esses conteúdos de vendas e tal. Vamos começar a falar, então, sobre o nosso assunto. Tá todo mundo dizendo ok aqui, está escutando? Tá, beleza. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui a tela agora Vocês vão deixar de me ver aqui, eu vou compartilhar a tela de uma apresentação que eu fiz para vocês sobre o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Depois aqui eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês. Só um minutinho aqui, então. Metas para que te quero, né? Para que a gente quer meta na nossa vida? Eu começo com essa imagem, né? Que é um barquinho muito frágil no meio de um mar, né, um mar agitado. E é exatamente isso, essa imagem, essa sensação de fragilidade que a gente tem quando um negócio não tem metas, né? Um negócio sem metas é como um barco sem rumo. A Valéria está me dizendo que a tela não está cheia. Vocês estão conseguindo ver agora? A tela aparece um barco, é um negócio sem metas, é como um barco sem rumo. É importante que vocês vejam, né, as telas que eu vou apresentar agora. Um negócio sem metas é como um barco sem rumo, ok, todo mundo? Beleza, vamos lá então. Por isso que é importante a gente fazer metas no nosso negócio, né? Na nossa vida e principalmente no nosso negócio, porque afinal de contas nós estamos investindo o nosso tempo, o nosso know-how, tudo que a gente colocou na nossa cabeça e o nosso investimento, né? O nosso dinheiro nesse negócio. Então, não dá para ficar com um barco frágil, um negócio frágil no meio de um turbilhão que é o mercado, né? Porque certamente um barco sem rumo vai se perder nesse mar, nesse turbilhão aí. Então, é por isso que é a importância das metas. Vamos lá, gente. Nessa tela aqui, terceira tela, todo mundo está vendo? Requisitos para uma gestão de desempenho de vendas. O que é isso? Então, no momento que se fala de metas, a gente fala de gestão de desempenho de vendas, né? Porque é todo um trabalho que se faz para gerenciar essas metas, né? E isso significa o que exatamente? Tá? Eu até recomendo, pessoal, se vocês puderem pegar um papel, um caderno, ou anotar no tablet, né? Caneta. É importante anotar algumas coisas dessa apresentação aqui, para vocês colocarem em prática mesmo, né? Colocarem na vida real e já começarem a aplicar. Então, vamos começar a falar sobre estratégia e objetivos, tá? É preciso, então, saber que estratégia você está traçando no seu negócio hoje, tá? O que você quer? Quais são os seus objetivos, né? Você quer ter um faturamento maior? Você quer conquistar mais clientes? Você quer expandir a sua loja? Você quer ter uma loja virtual? Enfim, quais são os seus objetivos com o seu negócio? Que estratégia que você vai fazer para chegar lá? Indicadores, tá? O segundo item aqui dessa tela, a gente está falando sobre indicadores. O que é isso? O que são indicadores? É o seguinte, você faz a estratégia, traça seus objetivos, tá? Ainda não falei de metas. E vem os indicadores. O que quer dizer isso? Significa o seguinte, você tem que monitorar tudo que você planejar, né? Essa estratégia que você vai montar, você vai ter que ter indicadores que vão dizer, olha, eu vou fazer isso, isso e isso, e eu vou controlar o desempenho desses itens, tá? Então, esses indicadores, esses itens, você vai ter que monitorar para ver se a sua estratégia está no caminho certo, entendeu? Se você está no rumo certo, né? E se não tiver, se os indicadores demonstrarem que as coisas não estão indo bem, tá na hora de mudar o rumo. Então, por isso que é importante se falar de indicadores. E as metas, né? Então, que metas eu vou colocar para atingir os meus objetivos, né? Porque as metas
Se alguém viu o vídeo lá, inicial, que eu fiz, vídeo 1 da série, Metas para Kit Kat, eu falo muito sobre isso, né? A metas, ela te tira de um lugar, te coloca em outro, né? A meta, ela é a única capaz de fazer esse movimento, te tirar de uma situação, de um cenário, te colocar numa outra. Quando se tem metas, acontece isso. A meta é muito poderosa. Depois vem as iniciativas com planos de ação, ou seja, que iniciativa real, que iniciativa, que plano de ação, o que nós vamos fazer efetivamente, né, para mudar isso, para comprar, fazer as coisas acontecerem, para alcançarem as metas, né, para atingirem os objetivos, né? Então, é importante fazer esse plano de ação. Depois, essas metas traçadas, as iniciativas desdobradas, têm que ser feitas para os membros da equipe. Então, quem são as pessoas envolvidas no meu negócio? Né? Essas pessoas têm que estar sabendo de tudo que está acontecendo, têm que participar preferencialmente da construção dessa estratégia, né? Então, devem ser comunicados, né? Essas estratégias, objetivos, indicadores, metas, as iniciativas e planos de ação devem ser comunicados para todos da equipe, né? Senão não tem como tu trabalhar simplesmente fazendo as coisas sozinho, né? Todos têm que estar envolvidos e saber tudo o que está acontecendo para efetivamente se alcançar os objetivos e as metas, né? Então, deve ter um processo aí de gestão sistematizado para o monitoramento desses resultados, né? Aquilo que eu falei antes, né? Monitorar o que tu traçou de meta e de objetivo, né? Para ver se aquilo aí está dando certo ou não. Caso não esteja dando, vamos ter que revisar essa ação que a gente planejou, né? E revisar e talvez até mudar algumas coisas para conseguir voltar no rumo certo, né? É como se você estivesse num barco e tivesse aí orientado para um destino, mas se as coisas não estão indo muito bem, você vai ter que ajustar as velas e ir para um lado, né, ou ir para o outro, para que você consiga realmente chegar no lugar que você está planejando. Vamos adiante, pessoal. Próxima tela, então, é isso aqui. Tire uma foto. O que significa isso? Tá? Tirar uma foto, eu quero dizer aqui, tirar uma foto da sua loja, do seu negócio, saber os números dos resultados que até então você tem. Ou seja, qual é o histórico que você tem? Quanto você já vendeu no passado, no último mês, no último semestre, no último ano, nos últimos anos? Né? Isso é uma foto do seu negócio. Né? Esses dados são cruciais para a gente traçar as metas futuras. Então, comece buscando o histórico das suas vendas. Você pode fazer isso numa planilha no Excel, se você tem isso sistematizado, se você tem um programa, certamente você tem como buscar isso através de relatórios, né? Aqui eu coloquei uma boa dica, é fazer uma planilha mês a mês das vendas, né? Tudo que você conseguiu atingir mês a mês, né? Geralmente as pessoas fazem anualmente, né? A planilha de histórico de vendas anual. Né? Tem outras lojas que podem fazer por coleção, por exemplo, eu acho bem interessante, porque como as lojas trabalham com coleção de inverno e verão, basicamente, né? Você pode fazer também um histórico das coleções de verão, né? E o outro histórico das coleções de inverno, e daí comparar coleção por coleção, ou seja, coleções de inverno, né, com outras coleções de inverno passadas, e assim, mesma coisa com as de verão. É bem interessante. Quanto mais informações você conseguir planilhar, melhor, né? Melhor visão do negócio você terá e melhores metas poderá estabelecer. Aqui eu gostaria de fazer até uma parte sobre o quanto importante é você ter essa visão do seu negócio um pouco de cima, né? Quanto mais informação você tiver, é como se você tivesse um olhar de uma águia, né? Uma águia que voa alto, que olha o negócio de cima e tem uma frieza, uma frieza na tomada de decisões. Tira a emoção fora e consegue ver números, consegue ver resultados e consegue calcular melhor os próximos passos, as próximas ações, as próximas atitudes. Né? Então, quanto mais detalhes essa foto, quanto mais clara for,
com mais detalhes de tudo que você fez até agora, vai ser muito melhor o seu planejamento, a construção dessas metas e certamente o resultado final. Então, é importante essa questão da foto. Vamos adiante? Então, voltando a falar dessa palavra aqui, não sei se você já ouviu falar, indicadores. Já ouviu falar sobre indicadores? Indicadores são muito importantes, porque o que não é medido não pode ser melhorado. Imagina você traça uma rota, você acha que é perfeita, né? Mas se você não mede essa rota, você não avalia, né, com indicadores, daqui a pouco você está indo para o lugar errado, né? Então, por isso que é importante trabalhar com indicadores. E aqui eu tenho um esquema para indicadores, ou seja, o que a gente pode fazer com indicadores, né? O que são efetivamente isso? Pode ser em percentual, pode ser um número, pode ser valor monetário, índice. Tá? Você, na verdade, tem que escolher o melhor formato que se enquadra na necessidade do seu negócio, né? Que seja possível levantar esses números. Por exemplo, se você tiver um software de gestão, você tem esses números lá nos relatórios, né? Por exemplo, você pode pegar as vendas geral mês a mês para os últimos 12 meses, as vendas por marca que você trabalha mês a mês nos últimos 12 meses. Você pode fazer exatamente isso por coleção, que nem eu falei anteriormente, né? Daí você vai poder comparar, né, a performance de venda de cada marca, mês a mês, ou por ano, ou por semestre, ou por coleção. Outro indicador, vendas por vendedor, mês a mês. E também as vendas nos meses de entre-safra. O que são meses de entre-safra? São aqueles meses que tem as quedas, né, os períodos de queda de venda. Geralmente, quem trabalha com vestuário são os meses aí de janeiro e fevereiro. São aqueles meses que entram as liquidações e há uma queda de vendas, né? E também na troca de estação, né? Ali em final de fevereiro, início de março, principalmente na região sul aqui do Brasil, onde a gente tem um inverno intenso, né? Acontece aquele fenômeno, né? Que as pessoas não sabem se compram o verão, né? Porque já está acabando o verão, ou se já seguram para comprar o inverno. Então, sempre há aquela queda natural por causa do clima. Diferentemente de outros estados, né, no Brasil, onde essa diferença de temperatura não é tão evidente, porque não tem o clima frio tão forte quanto aqui. Eu estou aqui em Porto Alegre, e aqui em Porto Alegre faz realmente muito frio no inverno, né? Chegamos aí a temperaturas bem baixas, 5 graus, né, por aí. Então, realmente, a gente sente, chega ali em março, tá calor ainda aqui, né, e já estamos com coleção de inverno, o inverno vai chegar mais à frente ainda. Então, tem essas entre-safras, e isso aí atrapalha muito a vida do lojista, né, a vida de vocês, eu sei disso, que é complicado muitas vezes, e nos gráficos lá de vendas, nas planilhas, aparece essa queda. E nós vamos ver aqui hoje como fazer para driblar esse problema. Tá? Dica dessa lâmina: usar uma planilha de Excel, tá? Para fazer colocar na planilha, né, esses indicadores e começar a computar esses dados nessa planilha para você ter esses números e poder realmente começar a compará-los, ok? Vamos adiante. Então, aqui vou falar sobre as metas quando vem as metas dos fornecedores, né? O que significa isso? Existem marcas líderes de mercado, você sabe disso. Marcas famosas, marcas que estão há muitos anos no mercado, que trabalham com campanhas muito caras, geralmente com atrizes famosas, com ícones da moda, como Gisele Bündchen, por exemplo. Né? E essas marcas, você sabe que elas impõem cotas de vendas, né, para as lojas trabalharem com ela com exclusividade. Então, como fazer isso? Até eu pergunto para você, que está me assistindo aqui, se você tem essa situação lá no seu negócio, você trabalha com marcas exclusivas na sua loja?
Como faz para traçar as metas? As suas metas. Se você tem que cumprir uma cota de venda junto ao fornecedor, como você faz para traçar as suas metas em cima dessa imposição, digamos, né, de venda do fornecedor? Então, aqui eu fiz um mapa mental de como fazer isso, né, do que isso significa. Então, aqui são algumas ideias que eu coloquei para você pensar no seu negócio quando você tiver essa situação de metas impostas por fornecedores. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente tem as metas devem contemplar o período específico de venda, ou seja, a coleção de verão, né, de outubro a janeiro, por exemplo. Então, as suas metas, elas têm que ser específicas dentro desse período. Elas devem ser planejadas de acordo com as cotas, né, obviamente. Se você tem uma cota X para vender, então você vai ter que colocar essa cota X que você tem que colocar para a rua dentro desse período específico e dentro do número que foi imposto para você. Quando a nova coleção e a nova cota também de venda chegar, né, dessa marca que você trabalha, você já deve ter vendido a coleção anterior, ou seja, já deve estar na reta final com as vendas dos saldos, a estratégia de promoções e liquidações. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que estar muito atento aos tempos. Ou seja, a coleção nova está chegando, por exemplo, agora a coleção de verão já até chegou na sua loja, né? Aqui no sul ainda estava frio até poucos dias. Estava muito frio até poucos dias, né? Só que assim, a coleção de verão já está nas lojas, então não tem mais como ter ainda estoque de inverno. Você deve ter colocado já ela para a rua, já deve ter vendido ela, porque senão você vai ter um problema financeiro, ou seja, você vai estar com estoque de inverno e a coleção nova já deve estar chegando que tem uma cota imposta que você tem que vender, que você tem que cumprir, né? Aqui não está aparecendo aqui o último que eu coloquei, evitar o cruzamento das coleções, justamente isso, né? Ou seja, chegar uma coleção de verão e ainda ter a coleção de inverno na loja, então você tem que correr. Quando isso acontece, acende o farol vermelho para você, né? Porque tem que correr atrás de vender a nova coleção que chegou. Bom, aqui em cima nesse bloquinho aqui à esquerda, né? Considerar a estratégia de antecipar as campanhas de venda a cada coleção, ou seja, é uma estratégia boa pensar em antecipar a campanha de venda de uma nova coleção. Por exemplo, lançar tendências com as novas peças de verão, ainda em meses de frio para as regiões de baixa temperatura aqui, por exemplo, tá? Ou para outras regiões, né? As peças da nova coleção, mesmo que sejam peças leves, né? Mesmo que seja mesmo o inverno sendo leve, né? É uma nova coleção, é um novo lote, é a nova mercadoria que tem que ser colocada na loja. Então, você, para se antecipar e cumprir essas metas de venda, você já pode começar a lançar as peças com as tendências e tal, já ir mostrando para o seu cliente, para fazer com que ele já se atraia para essa nova coleção, mesmo ainda não tendo começado oficialmente a nova temporada. O bom planejamento com metas assertivas evita queimar o estoque com preços que comprometem, né, a margem de contribuição, seu lucro, né, e só trocam o dinheiro. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando você faz esse planejamento bem ajustado em cima das suas metas e das cotas que o fornecedor impôs para você, enfim, né, em troca da exclusividade, se você antecipa, você evita lá na frente, daqui a pouco está queimando uma mercadoria, uma marca bacana, que você, inclusive, pagou caro, com preços baixos, né? Então, por isso que é importante essa estratégia da antecipação da coleção. E, por último, aqui, nesse quadradinho terceiro aqui da esquerda, a obrigação do cumprimento das cotas necessita de uma estratégia muito bem planejada, para evitar, atenção aqui, né? Importante falar sobre fluxo de caixa. Né? Imagina você ter que pagar uma mercadoria sem ter vendido o estoque que você comprou da coleção passada. Um problema financeiro que vai gerar aqui.
Então, essa visão estratégica que eu quero que você tenha, né, que você precisa se antecipar, porque você tem uma cota de venda para cumprir. E por isso aqui que entra a importância das suas metas internas. Vamos adiante? Combate à sazonalidade, pessoal. Vender roupas num clima cada vez mais complicado que está o nosso mundo de hoje é um risco que deve ser bem calculado. Então, aqui nós estamos adentrando o verão, né? Aqui no sul, por exemplo, a gente já está começando né, a primavera-verão, finalizando mês de novembro, e ainda temos frio, né? De manhãzinha, à noitinha, tá frio ainda. Então, o nosso clima, ele tá realmente complicado. Quem trabalha com o mercado do vestuário, quem tem uma loja de roupa, sabe disso. É difícil, muitas vezes, fazer compras e se ajustar a essa realidade que a gente vive hoje. Então, por isso, que é importante você usar a ferramenta das metas e trabalhar no combate a essa sazonalidade, né? Metas específicas para períodos de baixa, né? Deve ser estratégico para a loja que tem como objetivo vestir as pessoas. Beleza? E aqui o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe uma das soluções que é a Outlets, tá? Os outlets têm crescido muito no mercado brasileiro, já são sucesso há muitos anos lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil não chegou faz, digamos, pouco tempo, né? Mas já está arrasando, né? É um sucesso. O Diário do Comércio comentou esse ano, né, que a alta do dólar atraiu uma clientela para o varejo interno. E em 2015, o segmento de outlets faturou 2,25 bilhões. A projeção para 2017 é chegar a 4,5 bilhões. Imagina só, dobrar o faturamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o outlet pode ser usado no seu negócio também, mesmo você que tenha só uma loja. Patrícia, eu não tenho condições de botar uma loja só de outlet, né? Tá, tem lojas que se puderem colocar, seria ótimo, seria um negócio à parte, inclusive. Mas não precisa também ser uma loja específica de outlet. Coloquei algumas vantagens aqui nesse slide, tá? Ela é uma boa opção para escoar realmente as peças ditas encalhadas, né? Que não tem mais grade, com baixa rotatividade, ou com pequenos defeitos, né? O outlet, ele pode ser um excelente negócio dentro do seu próprio negócio atual. É uma fonte de captação de novos clientes, né? Aquele cliente, principalmente em momentos de crise onde nós estamos, né? O cliente busca preço, ele busca, né? Quer se vestir, mas não quer pagar tanto e tal. E o outlet é uma excelente oportunidade para esse cliente que você pode estar captando para o seu negócio. Ele tem uma tendência de crescimento na economia, né? E pode ser usado de que forma? Através de uma outra loja, como eu já falei, ou uma seção fixa dentro da sua própria loja. Pode ser fixa ou pode ser por um período específico, por exemplo. Você pode colocar uma seção de outlet por um período específico, de repente, na sazonalidade, ali naqueles meses de baixa, janeiro e fevereiro, por exemplo, você pode colocar uma seção de outlet, né? Ou deixar até com uma seção fixa dentro da sua loja. Vamos adiante? Vamos falar um pouquinho agora sobre as metas específicas para períodos de entre safra. Tá? O que é isso, né? É o seguinte, voltando a essa questão de entre safra, eu bato nessa tecla porque a gente acaba se acostumando a aceitar que janeiro e fevereiro a gente não vai vender bem, né? Vai cair as vendas, né? E acaba aceitando muitas vezes. E o que eu quero falar para vocês é que a gente tem que ter um outro olhar. A gente tem que ter um outro olhar, um olhar de que sim, pode ser mudado. Se eu sempre tive esse histórico de queda, esse ano de 2017, eu não quero ter essa queda. E eu digo para vocês, isso pode ser feito. Tá? É por isso que a gente está aprendendo aqui com as metas. Por que seguir um comportamento padrão e esperar pela chegada de março? Só em março eu vou começar a vender de novo quando chegar a nova coleção. Não. Vamos começar já a trabalhar em janeiro para a gente não cair de novo nesse problema. E como é que a gente faz? Olha só o passo a passo para a gente combater essa sazonalidade. Número 1, tá? Vamos lá, estabelecer esses objetivos.
Tá? Estabelecer as metas, fazer o plano de ação, definir os indicadores, comunicar a equipe, monitorar os resultados. Aquilo que eu falei no início. Mas vamos adiante que eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Olha só. Aqui nesse esqueminha, fica bem claro. Veja bem aqui em cima, ó. Você vem faturando, né? Digamos que pega assim essa coluninha azul aqui, essa duplinha aqui. Digamos que você tem aqui um faturamento estável, daí chega em janeiro e fevereiro, por exemplo, né? Você tem aí uma queda em vendas, né? Que chamamos meses de entre-safra. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que dentro desses períodos, dentro desses meses complicados, você tem que estabelecer metas específicas, tá? Por exemplo, aumentar o faturamento, driblar a sazonalidade. E essas metas específicas vão aparecer aqui, ó. Eu trouxe um case aqui, um exemplo. Case loja exemplo, tá? Um exemplo prático. Por exemplo, o objetivo, então, dessa loja é manter o faturamento médio no mês de janeiro, que tipicamente tem queda nos anos anteriores. Captar novos clientes e fortalecer o relacionamento com clientes especiais. Esses são os objetivos dessa loja, né? Metas. Em janeiro de 2017, aumentar o faturamento em 40% sobre o mês de janeiro de 2016. A meta dessa loja, captar 40 clientes novos, trazer clientes fiéis à loja, um por dia. E plano de ação, aqui não está aparecendo bem, mas é criar uma estratégia de vendas com eventos e promoções para a carteira de clientes da loja. Tá? Fazer uma ressalva aqui sobre esse case e sobre essa questão do plano de ação para períodos de entre-safra. Lembre-se, uma demanda menor exige maiores esforços. Então, nesses meses, requer metas específicas e requer um esforço maior de criatividade, né? De metas específicas, de ações diferenciadas, de promoções, isso nós vamos ver mais adiante. Por quê? Porque é fato, né, que a demanda, ela é menor. Bom, lembra que a gente falou de iniciativa e plano de ação? Então, que tal transformar, então, esse mês ruim em lucro no seu negócio? O que a gente pode fazer? Essa loja exemplo ali que eu dei, ela disse que quer fazer promoções, né? O plano de ação é fazer promoções, trabalhar a carteira de clientes e fazer eventos na loja. Então, olha só quanta coisa aqui eu enumerei que você pode fazer no seu plano de ação. Isso aqui são só algumas ideias. Eu tenho certeza que você tem lá várias outras e que pode estar, daqui a pouco, fazendo aí uma comparação, usando aqui ou mesclando com as suas ideias. Mas aqui, por exemplo, eu citei que o e-mail marketing, se você não faz, saiba que dá para fazer através de plataformas automatizadas, de autoresponder. Você pode fazer isso, usar essa ferramenta, né, para as promoções, para a divulgação das informações da sua loja. Trabalhar além da vitrine, ou seja, trabalhar com as mídias sociais, mensagens, SMS, ligações, ingressos VIPs para clientes especiais, fazer eventos na loja, palestras, desfiles, parcerias, né? Aqui, maquiadora, personal stylist. Se você já faz isso, muito bem, parabéns. Certamente você pode dizer aí que resultados está trazendo, não é verdade? Deixa lá depois, se você está assistindo aí, se você tem feito eventos na loja. Agora, por exemplo, na coleção de primavera-verão, você fez algum desfile, um evento. Eu vejo muitas lojas fazendo e realmente isso é uma coisa bem bacana. O consumidor, ele gosta de participar, as pessoas gostam de ir a esses eventos. Tenho certeza que tem trazido resultado para você. Você pode também chamar pessoas, parcerias, né, como maquiadoras, personal stylist, para participar desses eventos. A ideia de uma consultoria gratuita, né, de uma personal stylist, ou seja, de como se arrumar, de como melhorar o seu guarda-roupa, de que roupas combinar. Você pode fazer isso com uma parceria, né, de uma especialista nesse assunto. Pode trabalhar com folders, anúncios na internet e oferecer vantagens especiais para os clientes que comprarem nesse mês. Por exemplo, aqui a entrega gratuita de produto. Aqui, eu não tenho visto lojas fazendo isso. E eu acho muito interessante, porque muitas vezes, né, quem trabalha com moda feminina, né, masculina também, mas as mulheres hoje em dia têm tantas funções, são mães, são executivas, trabalham fora, tem que cuidar da casa, de marido, enfim, né?
Às vezes, tu olhar um produto na fanpage da loja, ou até passar na vitrine e ver se a loja faz uma entrega gratuita, se ela faz a entrega no domicílio da cliente, é uma boa opção, é uma opção interessante, diferenciada. Também a gente colocou aqui o Vale Desconto, e-books informativos. As pessoas buscam informação, gente. As pessoas querem saber como se vestir, o que está se usando, qual é a tendência. Esse tipo de informação você pode fazer digitalmente. Pode divulgar tanto na sua fanpage, na fanpage da loja, como fazer até um e-book, né, que é simplesmente você computar todas essas informações digitalmente e mandar para o e-mail da cliente, ou até, quando ela for à loja, ela pode baixar no telefone dela, enfim. Né? É uma ideia bem criativa, que está se usando muito hoje em dia. Catálogos virtuais de moda e estacionamento, também um diferencial. Estacionamento gratuito, né, se você tiver como oferecer, se tiver a loja num shopping, por exemplo. Isso aqui tudo eu estou falando de ações, né, que você pode estar usando nesses meses difíceis de entre safra, de baixa nas vendas, ok? São ideias, sugestões. Agora nós vamos falar sobre esses tipos de metas, né? Quando a gente fala de metas, geralmente as pessoas pensam, a meta é de venda. Olha, não é só de venda, não é só financeira. Existem outros tipos de metas, existem outros indicadores que a gente pode avaliar também para fazer o nosso negócio um sucesso. Vamos dar uma olhadinha nisso? Por exemplo, metas para gerar capital de giro. Tô com um problema de caixa, preciso comprar a nova coleção, né? E tô sem capital, então vamos botar uma meta, vamos desovar esse estoque. A meta pode ser uma meta para vender o estoque atual, para vender aquela coleção da marca que não girou, né? Então, tipos de metas, vamos lá. Metas por vendas, né? Por ano, trimestre, mês, dia. Metas para vender produtos de baixa rotatividade. Metas para diminuir o prazo médio das contas a receber dos clientes. Metas para engordar o lucro da empresa, focada em produtos de alta margem de lucro. Né? Veja que você pode criar diversos tipos de metas de acordo com o objetivo que você tem atualmente. Né? Sempre de acordo com o que você traçou lá anteriormente. Metas focadas no cliente, meta de conversão, ou seja, de tantos prospects, pessoas que entram na sua loja, quantos realmente compram. Né? Então, por exemplo, eu quero que na minha loja eu tenha uma meta de conversão de 80%, ou seja, cada 10, 8 pessoas compram. Cada 10 pessoas que entram, 8 compram. É uma meta de conversão. Meta para fidelizar cliente, meta para atrair, e meta para saber o nível de satisfação do cliente. Isso aqui, essa última meta aqui de satisfação do cliente, tem a ver muito para tu medir como é que está o atendimento da loja. Né? Você pode ter, eu quero que todo cliente aqui que entre na loja hoje tenha 5 estrelas, né? Dê 5 estrelas para a nossa loja. É uma meta. Metas focadas nos canais de comunicação com o cliente. Para consolidar sua marca nas redes sociais, por exemplo, aumentar o número de fãs na fanpage, no Instagram, no Twitter, metas de campanhas de e-mail, marketing, troca de temporada, descontos especiais, dias especiais. E metas de prospecção, ou seja, o que é prospecção? Prospecção é a gente buscar novos clientes, ou seja, fazer ligações telefônicas, convites para visitar a loja, para ver a nova coleção. Então, depende do tipo de meta. Tá vendo que depende do tipo de meta, né? Se é uma meta focada no cliente, se é uma meta focada no canal de comunicação, a gente tem uma série de atividades, de ações relativas àquela meta. E em que momento, então, eu planejo as minhas metas, Patrícia? Quando é que eu faço tudo isso e agora? Tá chegando dezembro, eu só quero vender agora, é o melhor mês do ano e eu não fiz as minhas metas ainda. E agora, o que eu faço? Bom, esse planejamento, ele é necessário que se faça uma vez ao ano, né? Que seja revisado trimestralmente e executado todos os dias.
né? O final de ano é clássico, né, para as empresas fazerem essa análise estratégica de tudo que aconteceu, né, e de traçar, então, as ações da loja para o próximo período. Seria um momento, esse mês de novembro, por exemplo, um mês excelente para a gente traçar a estratégia, né, para o próximo período, para o próximo ano. Então, fazer um plano para definir essas ações, os projetos. E muito importante convidar a sua equipe, convidar os vendedores para participar desse planejamento estratégico. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Muitas vezes eu tenho visto que empresários e gestores às vezes não trabalham muito bem isso, porque as pessoas que estão no dia a dia ali com seus clientes, que é o maior ativo do seu negócio, têm informações às vezes valiosas e podem contribuir nesse planejamento. Reserve e marque com a sua equipe com antecedência, né, as datas para executar esse planejamento. A execução do planejamento é algo interessante e que deve ser feito com muito cuidado. Como começar esse planejamento, então? Tem uma metodologia chamada 5W2H, tá? Em inglês, esse 5W quer dizer, são 5 palavras, né, em inglês, quer dizer o where, que é onde, o what, que é o que, o why, que é porquê, o when, que é quando, e who, que é quem. Ou seja, são 5 Ws, né? Então, e 2 Hs, que é como, how e quanto, how much. Então, essa estratégia aqui é excelente. O que você vai fazer com isso? O que efetivamente você vai fazer com isso? Você vai colocar essas perguntas aqui, ou seja, o que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer? Quem vai fazer esse plano de ação? Que atividades eu vou elaborar, vou planejar, né? Você colocar essa ferramenta, essa metodologia, numa planilha, por exemplo, num caderno que seja, mas tem que ter isso anotado em algum lugar, com responsabilidades. De quando, efetivamente, que período fazer, aonde, se vai ser na loja, vai ser em outro lugar, né? Por que eu vou fazer isso? Né? O que vai ser feito? Por exemplo, desfile na loja da coleção de verão, né? Lançamento da coleção de verão. Vai ser o evento. Quando? Você vai colocar ali, janeiro, por exemplo. Por quê? Porque precisamos trazer mais público para a loja, precisamos ter maior fluxo. Onde? Na loja. Quando? Janeiro. Quem? Quem vai fazer isso aqui? Vai dizer quem? Vai ser o proprietário da loja, mais a gerente, por exemplo. Como nós vamos fazer esse evento? Nós vamos convidar uma modelo para fazer o desfile, nós vamos chamar os fornecedores para participar com as peças que vão ser desfiladas. Quanto que vai custar esse investimento? Vai custar tanto. Nós vamos fazer um orçamento, entende? Cada ação, se você usar essa metodologia, fica muito mais claro e as coisas começam a acontecer. Bom, as metas para equipes de vendas, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas, os empresários, enfim, né, nós, gestores, que trabalhamos com equipes, que trabalhamos com vendedores, que trabalhamos com vendas, vemos as metas de vendas somente financeiramente, né? Tem que vender tantos R$1.000 para ganhar uma comissão X. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês novamente aqui é que não precisa ser só meta financeira. Ela pode ser por atingimento de algumas ações e tarefas, por exemplo. Principalmente, pessoal, quando a gente está falando de meses de entre safra. Meses difíceis, né? Onde a gente tem que botar todo esse esforço. Então, a gente precisa que a nossa equipe esteja motivada e que também tenha metas, mas não focada só no financeiro, né? Porque se a demanda já está difícil, vamos também traçar outro tipo de metas para ter uma conversão, uma energia melhor de trabalho. Metas, por exemplo, número de atendimentos, por captação de clientes novos, por ligações telefônicas, por interação nas mídias sociais, por conversão. Criatividade na elaboração de metas para a equipe. Eu quero dizer para vocês que aquele barquinho de papel frágil naquele marzão turbulento pode ser esse barco maravilhoso. Olha só, esse barco parece que sabe aonde quer chegar, né, pessoal? As metas, então, são a rota do sucesso, pessoal. Levante as velas e faça a sua loja tomar esse rumo em 2017. Faça seu planejamento, trace suas metas. E seja como esse barco maravilhoso com um rumo de sucesso à vista. Bom, essa é a mensagem que eu queria carinhosamente deixar para vocês hoje. Gostaria muito de saber se vocês têm alguma dúvida, se queiram comentar alguma coisa. Estou à disposição de vocês. Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui com a minha tela, estão me vendo aí? Pessoal, então, esse foi o webinário, então, sobre metas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta aqui embaixo, esse vídeo no YouTube vai estar disponível, né? O link
Quem participa da lista VIP recebeu esse link, tem acesso. Tem uma planilha que a gente elaborou, que é uma planilha de indicadores, uma planilha automática, onde você vai colocar as suas metas de faturamento mês a mês, né? E ela calcula automático a performance que você vai ter, né, naquele período. Essa planilha é uma planilha em Excel. Quem tiver interesse em receber essa planilha, a gente manda depois no e-mail de vocês. É só deixar aqui o e-mail embaixo desse vídeo e a gente manda para vocês. É uma planilha muito prática, muito operacional, que tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí no negócio de vocês. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, aproveita e se inscreve no canal, porque a gente está publicando vídeos sobre vendas, sobre moda, sobre como você melhorar os seus resultados. Se você tem interesse nesses assuntos, trabalha com isso, se inscreve aqui no canal, que você vai estar sendo notificado sempre quando aparecer um vídeo novo. E também, se quiser participar da lista VIP e receber material no seu e-mail, deixa o e-mail aqui que a gente manda para vocês, tá bom? Foi um grande prazer fazer esse trabalho para vocês, foi feito com muito carinho, e espero que ajude efetivamente o trabalho de vocês aí. Uma boa noite a todos e até a próxima.